Pronto, começou a gravação. Boa noite a todos, obrigado pessoal por terem entrado aqui na nossa sequência de aulas online da comunidade de enfermeiros do bem. A aula de hoje é com um médico executivo, grande amigo meu, Dr. Vinícius Batistella, auditor, e que vem trazer aqui, só nesse mês de maio, uma sequência de 4 aulas para a gente, dando prestígio à nossa comunidade. E aí, doutor Vinícius, se você quiser se apresentar um pouco, fique à vontade aí. Conheço o doutor Vinícius há pelo menos uns quase 15 anos. A gente trabalhou junto em outros serviços já, e a gente criou um vínculo muito grande, e é um dos irmãos que eu ganhei dentro da área da saúde aí. Tudo bem, gente? Boa noite. Vou me apresentar um pouquinho. Para isso, vou colocar minha apresentação aqui. Eu acho que ela já fala muito. Vê se vocês conseguem ver. Sim. Sim? Então, eu sou o Dr. Vinícius Batistella, sou formado como médico na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Minha especialidade inicial é UTI. E num determinado momento da minha vida, assim como todos vocês que começam essa jornada aí pela gestão, eu descobri que era muito mais legal fazer gestão do que ficar sendo intensivista. Não que eu não ame ser intensivista, sinto falta, mas a gestão me apaixonou, né? Depois disso, eu fiz curso de auditoria e um monte de outros cursos aí. Fiz um mestrado no INSPER em gestão. Estou fazendo um mestrado hoje numa faculdade bem renomada, o MIT, nos Estados Unidos, em Massachusetts, que fica do ladinho de Harvard, ali em Cambridge. E com isso, a gente criou no Brasil, e eu sou membro permanente do Knowledge Hub, que é uma comunidade provinda do MIT, que tende a desenvolver gestão e inovação em todas as áreas, mas na minha parte, na área de saúde. Deixa eu passar o próximo slide. Trabalhei em algumas empresas. Uma que eu sou apaixonado é a Força Aérea Brasileira, eu sou oficial da reserva da Força Aérea. Trabalhei na Bradesco Saúde, na Redditor, fui diretor de unidade e diretor regional de operações. Trabalhei na United Health Group, e aí eu fui quase um survivor, né? Comecei na MESP, passei para a Medial, da Medial eu fui para a Mil, da Mil eu fui para a United Health Group, até que eu saí para abraçar a gestão hospitalar propriamente dita. Trabalhei na Sul América também, nas três fontes pagadoras, né? Uma medicina de grupo e as outras duas seguradoras. Eu era responsável pelo setor de auditoria, tinha uma equipe de auditoria atrelada a mim, pude desenvolver projetos bastante legais e eu acho que isso é bastante importante, né? Fui gestor da Beneficência Portuguesa, onde eu conheci o Richard. Eu era do comercial, o Richard era do ciclo de receitas, e a gente tinha um pedaço aí, né, Richard, que tinha uma interseção como recurso de glosa, e lá a gente desenvolveu um trabalho muito legal, mexendo com cadastro, novas negociações, pricing, segmentação de mercado, auditoria e todo o resto. E por último, quando eu saí da Redditor, eu já era diretor regional da Regional Leste de São Paulo, de operações, eu abracei a Inova Saúde, onde eu sou VP hoje de operações, e é a primeira parceria público-privada do estado de São Paulo, contando com 3 hospitais, estão vindo mais aí, e deixo aberto o convite para quem quiser visitar, é um projeto bastante desafiador, cheio de tecnologia. Bom, agora que eu já me apresentei, vamos para o conteúdo propriamente dito, né? Bom, a primeira parte de conteúdo, eu vou falar um pouquinho da Vocês continuam vendo minha apresentação? Gente? Pode tocar, Sim. Vinícius, estamos olhando aqui. Fundamentos da auditoria hospitalar, processo de prorrogações diárias, propriamente dito, benefícios da auditoria hospitalar para todos os players e stakeholders, e eu acho que o importante é que no final, eu não coloquei aqui, mas eu vou contar uns 2 ou 3 casos de auditoria de leito que eu acho que vão sintetizar tudo que a gente vai falar aqui um pouquinho. Só vou fazer um parênteses, assim, aquela aula expositiva chata do passado, né, de a gente ficar mostrando slides, eu acho que a gente pode ter um bate-papo, então, por favor. Opa!
Então, por favor, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, por favor, perguntem e vamos em frente, né? Vamos passar o próximo slide. Vamos falar aí do... Ô, Vinícius, acho que Não caiu tá, a apresentação aqui para mim. Não sei se saiu não da tá tela. compartilhando. Ah, peraí que eu compartilho de novo, gente. Mil desculpas. Deixa eu só ver. Voltaram a ver? Agora tá Sim. ok. Eu voltei. Tá ótimo. Desculpa, gente. Eu fui mexer aqui na janelinha de vocês e acabou caindo. Mas vamos lá. Bom, qual o objetivo de fazer uma auditoria, né? A gente tem muitas vertentes, né? O principal deles, que as operadoras veem, é controle de custo, né? A gente alinhar o custo à expectativa daquela internação. E a gente tem que avaliar a pertinência de tudo que está acontecendo durante a internação propriamente dita, para que a gente tenha uma auditoria de contas, que é um outro mundo, no final. Quando a gente cursa com a auditoria à beira-leito de uma forma um pouco mais tranquila e baseado em processos bastante fortes aí de conformidade técnica e ética, a gente consegue com que a gente tenha o melhor tratamento possível, a melhor jornada do paciente dentro daquela internação, dentro de um custo esperado. Isso remonta ao número 1 aqui, né? A gente garante a qualidade do que o nosso cliente, como prestador de saúde, está tendo. A gente evita morosidades, a gente evita a falta de comunicação propriamente dita dentro do âmbito hospitalar, que a gente sabe que acontece. Tem estudos internacionais que mostram que é mais fácil você morrer durante uma internação de hospital do que numa queda de avião. Depois eu mando as bibliografias para vocês. Mas, quando a gente faz uma auditoria bem feita e está em parceria com a equipe médica, a equipe assistencial e a equipe hospitalar, a auditoria à beira-leito, a gente consegue garantir a qualidade e faz com que os serviços se desenvolvam em qualidade. E a conformidade regulatória, né? A gente sabe que as coberturas são reguladas, e eu acho que uma frase que eu ouvi lá no começo da minha auditoria, quando eu fui fazer minha entrevista para ser auditor lá na Mesp no começo, era que se custa 1 centavo e não está previsto em contrato, ou custa 1 centavo e não está de acordo com as normas técnicas e com a melhor prática de mercado e assistencial, e se não tem indicação formal técnica, a gente não vai pagar, não importa que custa 1 centavo. Agora, se custa 1 milhão e tem as duas conformidades, e deixando bem claro, é E, né, não é O, tem a conformidade regulatória e tem a conformidade técnica, não importa o valor, a gente vai ter que pagar também e a gente tem que estar em consonância com o melhor tratamento possível para aquele cliente. Bom, e como é que funciona o processo de auditoria propriamente dito, né? Primeiro que a gente não tem acesso a examinar propriamente dito o paciente, né? Isso é uma das partes que diferem um pouco a auditoria da perícia. É muito raro um auditor conseguir ter acesso a um paciente para examiná-lo clinicamente. E, teoricamente, isso só pode acontecer sob supervisão da equipe assistencial porque nós não somos assistentes deles. Então, o que baseia, basicamente, a auditoria beira-leito ali, é você ter uma revisão minuciosa e praticamente diária do que está acontecendo com aquele paciente com as provas documentais de prontuário. Bom, temos um problema, né? A gente já tem registros muito ruins de prontuário. E independente de ser médico, enfermeiro, fisioterapeuta, seja lá qual for a nossa formação ou a nossa especialidade, é importante que nos atentemos a todas as informações do prontuário. E isso faz com que a gente tenha uma visão global do paciente. Quando a gente parte para a avaliação clínica, e quando isso é possível, e é bem raro isso ser possível, mas eu acho que acontece em algumas situações, a gente consegue fazer uma avaliação conjunta e ver alguma morbidade ou comorbidade desse paciente. Quando isso é possível, por exemplo,
Quando vai ter um procedimento cirúrgico ou um procedimento de hemodinâmica, propriamente dito, então eu vou dar um exemplo real. A gente tem um aneurisma cerebral e a gente vai fazer uma embolização por coil, né? Colocar aquelas molinhas dentro do aneurisma para fazer a embolização. Isso não permite nem a análise documental posterior ao procedimento, porque uma vez solta mais de uma molinha ali dentro do aneurisma, é impossível em endoscopia você contar quantas molas tem lá. Então, neste momento, é possível você fazer uma avaliação clínica e uma avaliação conjunta com a equipe médica. Você pode acompanhar o exame, você pode pedir para fazer isso. Mas, como eu disse, a primeira coisa que tem que acontecer é ter uma relação boa e ter uma autorização para que isso aconteça. E comunicação efetiva. A auditoria de beira-leito é quase uma negociação diária de contrato e parte técnica, né? E isso tem que ser muito claro e muito efetivo para a parte assistencial. Quando a gente parte geralmente para a discussão e para o embate, essa relação é rompida e isso fica muito mais difícil de você conseguir. É muito mais proveitoso e muito mais coerente a gente construir pontes com a equipe assistencial e ter uma discussão técnica e efetiva sobre a permanência ou não daquele paciente no hospital. Vou trazer um caso aí bastante complexo, por questões éticas não vou contar nem a instituição e nem o nome do paciente, mas num determinado hospital tinha uma paciente internada há quase 8 meses, uma longa permanência, né? E a Sul-América tentava a remoção desse paciente, ou a alta, ou o hospital de retaguarda, de todos os modos. E por que esse paciente não tinha alta? Tinha um conflito ético envolvido. A sobrinha dela, que ganhava um seguro por conta dela estar internada naquele hospital, então ela era beneficiária do seguro, também era médica assistente. Então, durante meses, foi tratado com a equipe médica e com a equipe multidisciplinar para que isso fosse abreviado, colocando todas as partes técnicas e todas as partes possíveis. E não era possível até que a gente descobriu esse conflito ético. E aí a gente levou isso para a direção do hospital e esse caso se resolveu de uma forma muito clara. Os convênios e as fontes pagadoras tentam que isso seja evitado. A gente tem que as longas permanências tem que ser a exceção da exceção. Uma das saídas para isso é o home care, que também passa por uma avaliação do médico visitador, né? Sempre que a gente tem a possibilidade de negociar numa longa permanência, um home care, um hospital de retaguarda de mais baixo custo, desde que isso efetivamente esteja escrito em prontuário, que a gente convença a equipe clínica que isso é possível e que não traga nenhum risco, nenhum dano para o paciente iminente, a gente deve e deve propor e tem que negociar isso muito bem. É óbvio que isso depende de uma retaguarda bastante eficiente do plano de saúde ou das equipes de home care, porque uma vez que você consegue tirar um paciente home care e ele tem uma intercorrência nessa internação nos primeiros dias e retorna para o hospital, isso é o fracasso da negociação futura. Nunca mais ele sairá do hospital a pedido de home care ou porque a família não se sentirá segura e a equipe médica também não. Até aí, tudo bem? Tudo Vamos bem. lá. Tudo bem. Ninguém quer falar nada? Eu tenho um monte de pergunta aqui, mas eu vou deixar você tocar para a gente depois começar a entrar algumas questões Não, aqui. mas você não vale, né, cara? Você trabalhou Ah, comigo. mas eu queria te provocar em Eu algumas também coisas aqui. tenho, Então, peraí, ó, você mas não. vou deixar para depois. Não, fala aí quem quer fazer a pergunta, é que eu não consigo ver vocês. Sonali, se você conseguir me É ajudar a com o nome das pessoas. Selma. Oi, Selma, pergunta aí. Não, na verdade nem era uma pergunta. Eu achei muito interessante que você passou pelo problema assim, mais difícil que eu acho. O que eu vejo assim da experiência, quando eu fui para Brasília, as pessoas disseram que Brasília era um lugar muito difícil de tratar, que Brasília era fechado, que Brasília era falou, olha, você vai lá, você vai pegar
todas as fraudes, você muito cuidado, corre risco de processo e não sei o quê. E aí eu fui para fazer as visitas nos hospitais. E aí, uma coisa assim que fez um diferencial é que eu já fui assistencial. Então, eu vi que muitos auditores, médicos, enfermeiros, eles chegavam de nariz em pé e eles falavam com a pessoa assim, como se falava 20 anos atrás, quando eu entrei na auditoria, de cima, sabe? E então, por exemplo, uma coisa assim que eu fazia era respeitar o horário que a pessoa estava trabalhando, entender, me colocar como uma pessoa que estava ali para ajudar eles também, que estava no hospital, e os médicos, né? Os médicos me passavam tudo. Com o passar do tempo, pelo modo que eu fazia a aproximação, não vi nada disso. Amei Brasília, Brasília me amou. Ô, Selma, Eu, mas assim, é isso mesmo, Selma. A gente tem que construir pontes. Toda vez que a gente tem uma conversa informal com alguém, uma conversa menos top-down, vamos colocar dessa forma, não sou eu que estou pagando, eu vim aqui te fiscalizar, a gente consegue os resultados que a gente quer na auditoria Beira Leito. Mas eu acho que o resumo de tudo isso aqui, que eu vou falar até o final, chama relacionamento e comunicação efetiva. Se a gente consegue ter isso, é o que você está falando, mesmo sendo mercados difíceis, mesmo tendo dificuldades com alguns colegas que são também um eu acho tanto. que não é só isso, doutor. Olha só, se você entender que a outra pessoa que está ali, ela está defendendo o espaço dela, ela está defendendo o bom trabalho dela, ela está defendendo o paciente, ela também é vítima, às vezes, de um sistema que não funciona. Se você chega para agregar valor, se Sim, você chega com uma questão verdadeira e a pessoa te faz a pergunta, por exemplo, nesse caso, paciente, que eu chegava assim, depois, né, que eles me conheceram, quando eu chegava na UTI, eu falava assim, oi, como vai? Esse paciente precisa de daqui ou ele pode continuar o tratamento no andar? Se ele estava no andar, eu falava assim, esse paciente pode fazer o tratamento, continuar o tratamento em casa, então os médicos me passavam. Olha, o caso é o seguinte, eu tenho medo, porque esse paciente precisa de passar pelo médico. Então, eu não tenho só que pensar que a pessoa que está ali, ela está querendo segurar o paciente no hospital para o hospital ganhar mais, sabe? não, não, mas de verdade, não é só isso mesmo, né? É, As então, pessoas, a visão que você tem, o que fez, o que eu achei, a minha linha, que eu achei que fez mais diferença no trabalho foi o respeito que eu tinha para cada um deles e eu consegui diminuir muito os valores. então, mas aí que tá, Porque né, Selma, mas é exatamente isso que a gente está falando. É, o respeito, o construir pontes e o estar do lado da pessoa, se dispondo a agregar valores, realmente construir pontes e ser colaborativo, é muito melhor do que você ir para o embate formal do tipo, você está querendo ganhar dinheiro ou qualquer coisa desse tipo. Vamos continuar um pouquinho aqui, Selma? O que você acha? acho Cadê você? ótimo. É que virou sua câmera, você caiu aí? Ah, não, tá bom, tá tudo certo. Vamos nós. Bom, vamos lá. Gestão eficiente, né? A auditoria contribui para uma gestão eficiente dos recursos hospitalares. Ele direciona tempo e esforços. Lá atrás, vou trazer um pouquinho da experiência da United Health. Quando a United Health chegou no Brasil, ela colocou um programa chamado MCG, que chama Minimal Care Guidelines, para nortear a auditoria. E até mudou o nome dos auditores, colocou como representantes da AMIL para ajudar na conduta, né? O que tem de eficiente no Minimal Care Guidelines e que ajuda na auditoria, por exemplo?
É um programa que é atualizado periodicamente, que traz todos os recursos de guidelines de tratamento de quase todas as patologias, mas não pode ser um norteador 100%, né, da auditoria à beira-lei. Ô, Vinícius, Oi. eu acho que é legal explicar para o pessoal aqui, não sei se todo mundo sabe o que é um guideline, né? Tá bom, vou explicar. Um guideline é um protocolo de tratamento estipulado que traz passo a passo, tempo e sequência do que você tem que fazer, seja ela medicamentosa, seja ela de recursos terapêuticos e de recursos diagnósticos de SADT, né, de propedêutica armada e de imagem, e que norteia o tratamento como padrão ouro, né? Quando você tem uma revisão, uma meta-análise ou estudos mais aprimorados. Como é que a AMIL trouxe isso? Vou dar um exemplo. Ela trazia as melhores práticas hospitalares dentro de alguma patologia. Então, vou dar um exemplo de uma pneumonia. O cara entrava no hospital com uma pneumonia, dependendo da saturação, todo o resto, tinha um fluxograma, e era preconizado antibiótico na primeira hora, e que tivesse uma tomografia, e baseado na imagem, esse paciente seria orientado, e do quadro clínico, aí para UTI ou não, e com quantos dias ele tinha de ter alta. Isso norteava a auditoria da AMIL ali no começo dos anos, acho que 2010, por aí. Bom, a United Health Group trouxe uma ferramenta fantástica, mas que não conseguiu aquilo que eu estava falando para a Selma, aderência junto com os profissionais. Por quê? É uma ferramenta utilizada nos Estados Unidos. Em um determinado momento, essa ferramenta aumentava o custo hospitalar, porque ela propunha terapêuticas que nos Estados Unidos são muito baratas, mas no Brasil tem toda uma tabela Simpro, que vocês vão ouvir falar muito aí nos cursos de auditoria, e tem toda outras tabelas que faziam com que o custo ficasse elevado. Bom, então, para que servia isso, né? Para tentar fazer a gestão mais eficiente possível do tempo. Nas patologias clínicas, a gente consegue traçar muito bem o tempo que isso tem que acontecer. Então, vou dar um exemplo de gestão eficiente. Chega um paciente, e vou falar de um exemplo cirúrgico também, mas são cirurgias limpas. As urgências e emergências fogem desse preceito de previsibilidade por motivos óbvios, né? Elas não são previsíveis, não são eletivas. Mas, de toda forma, vamos colocar aí uma cirurgia limpa. Um paciente que vai fazer uma colicistectomia dentro de um pacote aí de um convênio. Para quem não sabe o que é um pacote, é feito um estudo de custos e de permanência do paciente no hospital e de materiais. E isso é feito um preço unitário e dentro das intercorrências possíveis, esse preço é mantido fechado, tendo uma previsibilidade para o convênio e para o hospital. Mas por que eu estou falando isso de gestão eficiente? O paciente chega para fazer uma policistectomia, tirar a vesícula. Teoricamente, ele já tem que chegar com os exames pré-operatórios alinhados ali, bonitinhos, e ele vai chegar, vai para o centro cirúrgico, opera, dia seguinte ele vai embora sem problema nenhum. Então, vamos dar um exemplo de gestão ineficiente. Esse paciente chega com todos os exames dele vencidos, e os exames de sangue, e no primeiro dia ele vai coletar exames de sangue novos, para ver se é possível coagulograma, infeccioso ou qualquer outra coisa que barre a cirurgia. Geralmente esses exames são coletados pela manhã em jejum, então se esse paciente internou em jejum já para fazer a cirurgia, a gente conseguiria coletar esse exame, mas o problema é que os resultados só vão sair à tarde e essa cirurgia vai ficar para um dia depois. Isso é um exemplo de gestão ineficiente. A gente vai ter a cobrança de uma diária extra por conta de um exame que poderia ter sido feito ambulatorial, que tem validade e que chegaria no hospital simplesmente para ser operado. Essa diária, obviamente, não será paga. E aí, quando a gente mostra isso para o hospital, a gente faz com que ele tenha uma gestão eficiente. Ele começa a cobrar da equipe médica que os exames sejam feitos no pré-operatório ambulatorial e que ele ganhe eficiência na rotatividade de leito. Isso a gente já comenta a parte 2, que é a melhoria contínua, né? A gente dá oportunidade com esses exemplos de glosa ou de adequação de conduta, que o hospital seja cada vez melhor e mais eficiente. E aí a gente tem o terceiro pilar, que é a transparência e confiança. A gente tem que ter transparência e o hospital tem que ser transparente. Quando eu cheguei
na Redditor, um dos hospitais, que eu não vou citar também por um motivo ético, tinha uma glosa de 9%. A média de mercado é entre 3 e 4, né? E aí me perguntaram, o que você acha que o auditor, e aí a auditoria de contas e a auditoria de leito combinadas, né? O que você acha? Porque o auditor de leitos não prorrogava as diárias, mas mesmo assim as diárias estavam na conta. O que você acha que vai acontecer com esses 9%? Eu falei, o auditor vai vir aqui de contas, propriamente dita, e em vez de ele discutir com você o que está numa zona cinzenta e é possível uma negociação, ele vai ficar irritado com um monte de glosa e uma forçação de barra, e vai acabar glosando mais do que ele glosaria normalmente. E aí a gente chegava nesses 9%, que para o mercado é um absurdo. Bom, com mudanças de processo e com melhoria contínua e gestão eficiente, essa glosa caiu para 2%. E aí, falando um pouquinho de gestão, Richard, só fugindo um pouco da auditoria Beira-Leito, né? Só para vocês terem uma ideia do impacto que isso causa para um hospital, quem está começando aí no mundo de gestão, se você faturasse 100 milhões, 9 milhões iam para o ralo, na glosa ali ou na glosa de Beira-Leito, ou na glosa propriamente dito ali na auditoria de contas, e mais um tanto na glosa interna e todo o resto, né? Bom, isso caiu para 2% com a melhoria de processo, com a melhoria contínua e com a gestão eficiente. O que representa que o hospital passou a ganhar, em vez de 91 milhões, 98 milhões de reais. E continuava tendo a glosa daquilo que não era pertinente. Só aquelas coisas que eram muito forçação de barra, naquele momento, deixaram de ser cobradas ou tiveram um registro mais eficiente, que é o que a melhoria contínua também faz. Bom, vamos falar do processo propriamente dito, né? Primeira coisa, o que a gente pode ter no prontuário que a gente gostaria que fosse o mundo ideal para uma prorrogação beira-leito aí de diário? Primeiro, o registro adequado. Muitas vezes a gente não encontra no prontuário médico o registro adequado do que está acontecendo com o paciente. Nós, da área de saúde, temos a mania de escrever para nós mesmos, muitas vezes, e com siglas que muitas vezes são inteligíveis a outros profissionais. O registro adequado e realmente a preocupação do que está acontecendo com aquele paciente ser retratado no prontuário médico, além de propiciar que a gente possa ter uma evolução e uma avaliação adequada daquele caso, com uma prorrogação devida e todo o resto, faz com que, só pensando no âmbito ético, quando a gente tem um problema, seja o convênio, seja a fonte pagadora, seja o próprio hospital ou o próprio profissional de saúde, a gente tem a possibilidade de defesa. Então, o registro adequado é fundamental para a auditoria à beira-leito. A avaliação multidisciplinar, né? Muitas vezes, a gente conversar com a equipe multi do hospital traz revelações fantásticas. Muitas vezes o que está escrito no prontuário, e foi bem o que a Selma falou, está escrito lá, paciente em instabilidade hemodinâmica temporária necessita ficar ainda na UTI. Tá bom. Aí você vai conversar com a enfermeira e fala assim, tá, mas como é que está ele assim nas últimas 24 horas? E a resposta é, doutor, eu anotei todos os parâmetros e não teve nenhuma queda de pressão, não teve nenhuma oscilação nem nada disso. Bom, aí você vê que o registro que estava ali no prontuário, muitas vezes o prontuário eletrônico faz isso, a gente faz um Ctrl+C, Ctrl+V e aquela história que está registrada continua e nem sempre é a realidade. Vamos voltar a avaliar o prontuário integral, né? A gente tem que olhar todos, num caso de UTI, olhar todos os registros, olhar todas as drogas, olhar todos os medicamentos e olhar também toda a descrição de enfermagem, porque muitas vezes lá não condiz com a descrição que o médico faz no prontuário do quadro clínico. Bom, tá bom. E a gente chegou à conclusão que tem uma discordância grande, que muitas vezes isso não está justificado. A gente pode, sim, pedir um relatório médico com uma justificativa médica que complemente as informações que a gente no prontuário. É meio quase um CSI, assim, né? A gente vai juntar tudo que a gente está vendo de informação, tentar fazer um nexo causal, aí fazer uma
historinha na nossa cabeça e ver se tudo aquilo é condizente. Até aí tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo mudo? Vocês morreram durante a aula? Bom, Tudo ok. vamos nós. Envolvimento da família e do paciente, né? Raramente isso acontece, mas pode acontecer. Onde isso acontece? Vou voltar ao exemplo de pacientes com longa permanência, né? Muitas vezes o familiar não quer tirar o paciente do hospital, ou o familiar não quer que alguma coisa seja feita, ou seja feita. E aí vou contar um outro caso de... A Selma agora vai ficar brava comigo. De comunicação empática com a família. No Hospital de São Paulo, estava internada uma paciente que era da família Durso. Só para lembrar vocês quem é, para quem não sabe, era só o presidente da OAB de São Paulo, um dos familiares. Super, super light, viu, Richard? Conversa com a família. E aí, fizeram a seguinte pergunta, né? Por que você está glosando 6 diárias? E a equipe assistencial informou o familiar que estava tendo glosa de 6 diárias e esse familiar desceu atrás do auditor no saguão do hospital e foi tirar satisfação. Aí teve uma quebra de relacionamento, né? Apesar do relacionamento, neste caso, ser muito bom com a equipe médica, a equipe de enfermagem que estava lá na hora informou o familiar do paciente que estava dentro do quarto, que não tinha nem visto o auditor nem nada. E aí a gente pediu uma reunião com a família, com a equipe multi e com a direção do hospital. E nós esclarecemos que, apesar de ter registros no prontuário, que a senhora que estava internada tinha uma estase abdominal com retenção de líquido gástrico, todo o resto, chegando quase até vomitar a parte de coliformes fecais, todo o resto, né? Ela tinha uma estase bastante importante. Postergou-se 6 dias a cirurgia dela por um único motivo. O médico assistente estava pulando o carnaval. E aí a equipe dele, que tinha só os assistentes do médico titular, não quis fazer a cirurgia. Então, de vez em quando, a auditoria à beira-leito traz esses desafios, que é esclarecer para a família o que está acontecendo propriamente dito, né? E isso tem que ficar bem claro. Doutor, Oi, quem está falando? doutor, só uma coisa, olha só. Quando Fala, eu tinha coisas assim, por exemplo, já aconteceu de eu chegar na UTI e eu ver o paciente no período de Covid, né? E aí fui tentar entender o processo, por que o paciente estava na UTI. O paciente estava na UTI porque tinha muito leito de UTI. E eles não queriam deixar o funcionário no andar. Primeiro que eles tinham receio do paciente ter alguma instabilidade, né? Mas não é problema meu que o médico só passe de manhã. Eu não tenho nada com isso. Só que tem uma coisa, o que eu fiz, a esmagadora maioria das vezes, foi assim, eu não fiz uma glosa imediata. Eu fui falar com o médico auditor, não foi nem falar com o enfermeiro auditor. Eu ia direto falar com o médico auditor. Olha, estou percebendo essa situação, aconteceu isso, como você sabe, isso não é uma coisa que nós podemos pagar essa conta, tarará, tarará. Todas as vezes eu consegui que ela tirasse essas diárias e não descontasse. Sim, mas é isso mesmo, Selma. O problema é que muitas vezes, quando você faz isso com o médico auditor lá, que está fazendo a prorrogação, e veja, esse não é um caso isolado. Eu posso contar N casos de auditores que foram confrontados por famílias em saguão do hospital, inclusive com muitas vezes acionamento da Polícia Militar para garantir algum tipo de assistência, alguma coisa assim. Isso acontece muito, parece absurdo, mas é verdade. O Sua problema é vida é que... mais emocionante que a minha. tenha certeza disso. Eu acho que é só questão de disposição, viu, Selma? Mas isso acontece. As pessoas não entendem os seus direitos, que é exatamente o que está embaixo, e os seus deveres.
Muitas vezes tem uma judicialização ou alguma coisa assim iminente que o auditor lá da ponta não está sabendo, até porque o convênio também não está sabendo, ou qualquer coisa assim. E acontece um embate, porque a equipe assistencial, como você disse, ela está ali para defender a assistência a qualquer preço. A única coisa que esquecem de falar para todo profissional de saúde é que tem um custo por trás disso. E quando a gente fere a auditoria, não só a beira-leito, mas fere os direitos do paciente e também os seus deveres, quando isso transcende os direitos, a gente está alocando um custo que provavelmente seria destinado para outro paciente, porque os custos não são infindáveis. Vou deixar claro o que eu quero dizer. O cara paga o convênio num plano básico, ele tem direito a ir num hospital D e ter o tratamento digno naquele hospital D. E ele judicializa e quer ir para um hospital A. E aí quem está pagando o hospital A está sendo onerado numa medicina de grupo como um todo por aquele paciente que está judicializando. Posso dar um exemplo do SUS. 10% do volume financeiro do SUS hoje vai para medicações compradas de forma emergencial, para medicamentos comprados de forma emergencial, sem a licitação devida, por uma judicialização. Então, assim, isso causa um ônus. A gente deixa de ter o bônus coletivo para ter um ônus coletivo em prol de um bônus individual, né? Mas sempre que possível, o auditor tem que ter reuniões com a família. Isso na Sul América era muito mais presente, por exemplo, do que na Mil, e era muito presente na Bradesco também, os casos de longa permanência, os casos muito complexos ou os casos judicializados, sempre com a equipe multipresente e sempre com a equipe assistencial presente. E, se possível, envolvendo a auditoria do hospital. E se for uma auditoria parceira e tiver os preceitos de boas práticas bem estabelecidos, é o melhor dos mundos para o auditor que vai fazer prorrogação. A gente consegue realmente mover mundos e diminuir custos desnecessários para o convênio. Bom, passando aí um pouquinho, a gente vai falar um pouco de responsabilidade ética e legal, né? Qual o teu respeito à autonomia? O respeito à autonomia vai até um certo ponto. É óbvio que o médico assistente, quem está com a caneta na mão, ou o enfermeiro assistente, ou seja lá quem for que esteja dando assistência para esse paciente, está com a caneta na mão e a responsabilidade ética e legal é dele que está lá. A gente não consegue ditar condutas propriamente dito, você vai fazer isso. Mas, construindo pontes e respeitando essa autonomia, a gente consegue muitas coisas. Vou dar um outro exemplo. Preciso fazer uma cranioplastia de urgência amanhã. Você libera os códigos e o material aqui na visita diária? Você liga lá no convênio e libera? Mas espera aí, por que você vai fazer uma cranioplastia de urgência? Por que você vai fechar um crânio de forma emergencial? Não existe a menor indicação técnica para isso. A gente pode fazer 3 cotações, a gente pode procurar 3 fornecedores e a gente pode fazer isso de uma forma programada. Veja, isso teoricamente até aumenta. Aí vem a desculpa mais furada do planeta Terra, né? Não, mas eu estou querendo abreviar a internação do paciente com isso e você quer pagar algumas diárias a mais para ter a cotação? E aí o auditor beira-leito também tem que ter essa visão de custo, né? Pagar 3 ou 4 diárias a mais para você fazer uma cotação de uma placa com prototipagem, uma placa específica, feita para aquele crânio com material específico, é infinitamente menos dolorido, falando de custo, do que comprar uma placa de prototipagem qualquer com a primeira cotação possível. A gente está falando numa grandeza de ser 10% do valor ou menos. Bom, conformidade às normativas, né? A gente é fundamental que a prorrogação esteja em conformidade com todas as normas éticas e legais e com todas garantindo toda a integridade do processo e a segurança do paciente, assim como garantindo que os custos sejam efetivamente alocados de forma muito clara da parte técnica. E proteção aos direitos. Vou voltar àquela parte que R$1 ou uma diária
desnecessária jamais será pago, mas uma internação inteira, estando dentro de um processo ético, legal e bem regulado e tecnicamente avaliado, é obrigação do auditor prezar pelos direitos dos pacientes também. Bom, benefícios da auditoria hospitalar como um todo, né? Redução do desperdício. Quando a gente coloca os preceitos técnicos e legais, né, de regulação num bom processo de discussão, assim como a Selma trouxe o exemplo lá de Brasília, que ela construiu pontes e negociações e tinha informações, muitas vezes aquelas que não estavam no prontuário, né, Selma? Era muito mais numa conversa ali, beira-leito, que equipe assistencial, pelo que você acabou de relatar. E isso acontece na vida do auditor que faz prorrogação beira-leito. A gente combate o desperdício e faz com que todo o sistema de saúde seja melhorado com isso, né? A gente consegue com que os recursos certos estejam alocados no lugar certo e na hora certa. E a gente preza por eficiência operacional, que é fazer no tempo certo a coisa certa. Isso tudo a auditoria beira-leito, de uma forma gratuita para o prestador de saúde, mas remunerada pela fonte pagadora, propiciona com que a gente tenha realmente eficiência, melhoria contínua. É como se a gente tivesse uma certificação JCI ou uma certificação ONA todo dia no hospital. Se a gente construir pontes, isso com certeza acontecerá. A gente garante qualidade para os nossos segurados ou para quem a gente está fazendo auditoria, a gente garante padrões elevados de qualidade, de entrega de serviço propriamente dito, e minimizar riscos, porque a gente coloca um foco de qualidade em cima daquela jornada do paciente. Bom, e a satisfação do paciente, como é que fica nisso tudo, né? Quando você proporciona que tenha um auditor à beira-leito prorrogando as diárias, fazendo com que tenha custo-efetividade aquela internação, que não tenha morosidade e que seja dado a melhor jornada e o melhor tratamento possível, a gente garante para aquele cliente um cuidado personalizado, com confiança e transparência, dentro de um processo ético bem seguro. Alguém quer falar alguma coisa aí? Bom, de uma forma sucinta, eu acho que para uma aula aí online, acho que esse é o melhor modelo. E aí vou contar 3 casinhos rápidos aí de auditoria que eu acho que são fantásticos, né? E aí, Selma, vou mostrar para você como a vida talvez em São Paulo seja um pouquinho mais difícil do que em Brasília, ao contrário do que te falaram, tá bom? Primeiro caso, eu vou falar tá no mudo. Não, mas espera aí, ó. Eu fui Fala. criada em Campinas e fiz faculdade em São Paulo. Eu, na verdade, sou uma pessoa girada, igual a música lá, giro no mundo e tal. Beleza, então tá bom. Mas você chegou a fazer auditoria aqui em São Paulo? Auditoria, não, mas já trabalhei em Campinas e fiz a faculdade aí, meus estágios foram nos hospitais de São Paulo, Beneficência Portuguesa, coisas assim. Opa, deixa eu voltar. Estágio, essa negociação, não. Então, eu vou contar um pouquinho da realidade de São Paulo, né? Vou falar de um hospital que eu trabalhei, mas na época eu era auditor da Bradesco. Na Beneficência Portuguesa, um dia eu cheguei e havia um paciente que tinha feito uma transfusão maciça durante uma cirurgia cardíaca. E aí, Richard, você vai lembrar desse cara, Dr. Noedir Stolf, não colou nenhuma etiqueta das bolsas de sangue em nenhum lugar do prontuário. Não existiam as bolsas de sangue do ponto de vista documental. Só estava prescrito, né? E tinha uma checagem de algumas ainda. Mas era tipo umas 20 bolsas de sangue entre concentrado, plasma e todo o resto, né? E aí eu fui lá e glosei todas as bolsas de sangue. Nessa época, e eu vou contar 3 vertentes da auditoria, eu era um auditor um pouco mais jovem e eu resolvi partir para o embate. Bom, resultado, a Mesp recebeu uma carta da Beneficência Portuguesa falando que eu era uma pessoa não grata a aparecer mais lá,
porque eu tinha ido para o embate junto com o Dr. Noedir Stolfi, que era um dos cirurgiões cardíacos com maior volume na Beneficência Portuguesa. Deu um certo trabalho, né? Aí a gente tem que ter o respaldo de quem está gerenciando a auditoria. Eu continuei fazendo auditoria lá, sem problema nenhum. Mas tenho certeza que se naquele momento eu tivesse uma maturidade diferente, eu tivesse discutido, no bom sentido, com o Dr. Noedir, entendido o caso, e não simplesmente, ó, não tem a parte documental, é isso aí, fim de papo, e tá glosado e tô indo embora, a minha vida seria mais fácil. Alguns anos depois, já com um pouco mais eu vou deixar aqui os meus contatos enquanto eu conto os casos. Um pouco mais de bagagem, né? Aconteceu uma coisa muito parecida. Eu estava num hospital no ABC Paulista, e aí um neurocirurgião queria colocar uma prótese de disco intervertebral, que chama Viking, em mais ou menos 5 níveis discais de uma paciente. Quando você pega a bula desse Viking, está escrito na bula: colocar acima de 2 níveis consecutivos causará instabilidade na coluna. Bom, depois de muita discussão com o médico, né, com o neurocirurgião, ele foi dissuadido a fazer isso e na época o custo era elevadíssimo. Mas foi um bom diálogo, viu, Selma? Muito melhor do que o embate inicial lá do começo da minha carreira e da briga. Com argumentos técnicos. Aconteceu uma coisa comigo que foi assim, eu estava lendo e eu leio tudo. Eu leio tudo, 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 tudo. Eu leio rodapé, leio tudo. E aí eu vi que a entrada era um parto, uma coisa normal. Eu vi que a entrada do paciente e a saída do paciente, maternidade ainda, eu fiquei na maternidade 5 anos. Eu vi que a entrada que o paciente deu, entrada, a hora que o neném nasceu e a hora que o paciente saiu, eu imaginei assim, teve alguma intercorrência. Problema nenhum. A gente sabe que intercorrência pode acontecer, um parto normal, assim, que a gente viu, fez uma lesão ali, abriu uma artéria, o paciente foi para UTI. Enfim, e aí estava a médica do lado, e aí eu falei assim, olha, eu não estou vendo nenhuma intercorrência anotada aqui, né? E aí falou assim, não, mas a médica estava junto, né, da equipe, falou, não, mas não teve nenhuma intercorrência. Eu falei, olha, eu estou falando da paciente assim, assado, né? Aí ela pegou e falou assim, não, mas não teve nenhuma intercorrência. Eu falei, olha, paciente entrou às 5, teve neném às 5h40. Ela voltou para o quarto, era 00:40. E aí, não teve nenhum problema. Ok, não teve nenhum problema, anotei, não teve nenhum problema, naturalmente, pela experiência eu sabia que tinha, né? Mas por vaidade ela não quis. E aí depois, posteriormente, veio a cobrança, bolsas de sangue, isso, aquilo, aquilo outro, não paguei nada. Teve nenhum problema, não foi? Exatamente. Então, Então, eu fui e fiz a colocação. Olha, conversado com o doutor, tal, tal. Porque eu sou assim, sabe? Eu sou justa. Eu não vou deixar de pagar uma coisa que é para pagar. Como você falou no início, 1 centavo também, que não for para pagar, por favor, devolve esse 1 centavo, porque não sou eu que ganho, então eu não posso ficar com o que não é meu. muito, muito bom. Ô, Centavo, não vou Vinícius, gastar ele. Oi, Richard. a gente tem algumas perguntas dentro do chat, depois tem gente com a mão levantada também. Eu vi que tem uma pessoa, eu não sei quem estava com a mão levantada, porque Até, cara, se você quiser fechar a apresentação já, a gente começa o nosso bate-papo, acho que vai ser legal. Bom, para fechar a apresentação, eu acho que é isso, né? Os meus contatos estão aí. Eu vou fechar a apresentação para vocês verem meu rostinho. Só um segundo. Parou de compartilhar aí, Richard? Parou. Bom, espero que tenha sido bastante proveitoso, né? Falar sobre isso em 1 hora
apaixonante, mas é um tempo muito, muito, muito curto para a gente se aprofundar. Quem tiver alguma dúvida, tem aí meus contatos, a gente pode conversar também. E quero fazer um elogio antes de terminar a minha aula, né? Essa iniciativa do Richard, dos Enfermeiros do Bem, é uma iniciativa que faltava no mercado de saúde. O Richard sempre foi uma pessoa visionária, não estou aqui rasgando seda. Quem me conhece do mercado sabe que nem sempre eu sou essa pessoa boazinha e ficar trocando figurinha quando tem que ser pragmático. Eu sou bem pragmático. Mas, de toda forma, espere-se em profissionais bons para quem está começando aí a carreira e tenha uma visão de que realmente a parceria e a conversa é sempre melhor. Só posso deixar aí duas mensagens. A primeira foi a que a Selma lembrou aí, né? 1 centavo não, sem conformidade técnica ou não regulado, não vai acontecer jamais. E R$ 1 milhão com regulação técnica ok e regulação contratual ok, tem que acontecer porque nós não somos gerenciadores de fluxo de caixa, nós somos gestores de qualidade dentro da auditoria Beira Leito. E o segundo ponto que eu ia falar, que eu acho que é importante, mais vale uma ponte do que uma briga, com certeza, não tenham dúvidas disso. Tem horas que é inevitável, mas essa é a parte menor da auditoria Beira Leito. E espelhem-se em pessoas como o Richard, que é um visionário, é uma pessoa que está aí para agregar no mercado de saúde, está há muito tempo nisso, é um irmão também que eu ganhei no mercado de saúde, que, cara, se precisar eu dou meu rim para ele e é isso aí, né? Não vou ficar falando mais. É ou não é, gente? É isso aí. Cara, primeiro, obrigado pela aula, obrigado pela verdadeira aula aí para a gente, acho que trouxe muito conhecimento. Eu vou ler algumas questões aqui, Vinícius. E, gente, essa é só a primeira de 5 aulas que o Dr. Vinícius vai dar com a gente aqui. Ele é o nosso professor VIP aqui, nesse primeiro mês. Ele vai dar aulas importantes, então já façam as inscrições para as próximas aulas. Temos vagas limitadas. Aproveitem o mês de maio, as aulas são gratuitas e vamos adquirir conhecimento aqui. E aí, Vinícius, eu queria abrir aqui, cara, fazendo uma pergunta antes, e o bom é que eu posso furar a fila aqui, que era o seguinte, cara, eu acho que você tem o olhar dos dois lados, porque você foi operadora de saúde e você foi diretor, né, e é hoje diretor executivo dentro de hospitais. Então, você sabe quais são as dores que a operadora sofre, sabe quais são as dores que as operações sofrem. E, além de técnico, você foi muito tempo também a parte operacional. E eu vejo, cara, nesse embate entre prorrogar diária, autorizar, que, embora a gente possa ter um relacionamento bom entre médico auditor, equipe médica desse paciente, existe uma parte que às vezes é uma barreira burocrática a ser vencida, cara. E que essa barreira às vezes é feita para dificultar as coisas. Então, por exemplo, né, a gente sabe que tem alguns convênios ali, e quando você faz a prorrogação, o médico tem que preencher um relatório próprio para prorrogar, sendo que ele já colocou tudo dentro do prontuário do paciente, e você vai encher o saco do cara para fazer um outro relatório para poder justificar algo que é só alguém ir lá e ler, né, cara? Né, então, e aí, a minha questão aqui com você, a minha pergunta o que a gente conseguiria fazer, cara, para tentar melhorar esses fluxos, ajustar isso, fazer que esse processo seja mais lean, né? A gente sempre tem metodologia lean, cara, em trabalhar com o processo enxuto ali. Como que a gente consegue deixar esse processo mais amigável? Assim, vou responder, Richard. Eu vou responder com um caos tipo Forrest Gump e vou dar minha opinião sobre isso, tá? Essa morosidade, essa burocracia que é imposta ao mercado de saúde só tem um motivo, que se chama restrição de custo e fluxo de caixa, né? É incabível no mundo moderno, onde a gente consegue fazer uma videochamada ou pagar uma conta lá nos Estados Unidos ou na Europa com um clicar no nosso celular, que a gente ainda tem esses tipos de prontuário e esses tipos de formulário a serem preenchidos, né? A gente já está na era eletrônica de muitos hospitais aí com prontuário eletrônico e todo o resto.
É óbvio que isso ainda não é disseminado em todos os hospitais por várias características regionais do Brasil. Tem lugar que não tem nem computador, então não dá para a gente querer que tudo isso seja feito assim. E aí eu acho que a gente está falando no âmbito nacional mesmo. Mas é incabível que isso continue acontecendo, né? Isso tem que mudar por uma questão de desburocratização e o convênio não consegue enxergar que isso só traz custo para ele mesmo. Porque enquanto ele está fazendo isso numa folha de papel e está esperando uma prorrogação, né, e todo o resto que vai acontecer, lá na ponta o médico não está autorizando uma cirurgia, por exemplo, com uma intercorrência durante uma internação, e que vai causar morosidade e perda para ele. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, a ANIL desenvolveu a prorrogação em tempo online, acabava aquele negócio do auditor lá na prática. Vou contar um pouquinho da história da auditoria, então, que eu não falei, né, para responder sua pergunta. No começo era feito um papel, um relatório, você passava um fax para o convênio, alguém lá dentro, um administrativo, imputava isso no sistema, daí tinha alguém que analisava lá dentro o que você escrevia, e isso demorava, e acabava que a internação começava a ficar mais longa do que necessário. Isso passou depois para relatórios digitalizados e e-mail, fax, nem se usava mais, tal. Você vê como eu tô velho, Richard. Eu já usei fax, velho. Mas eu acho que a melhor saída para isso foi na época da AMIL, quando ela deu um tablet para os auditores fazerem a prorrogação de diária já no beira-leito mesmo. Então isso não passava nem pelo administrativo mais. Não fazia sentido. Eu tinha um prontuário muito simples dentro de um tablet que ele clicava, liberava as diárias e a guia já saía no hospital, já era enviado de forma eletrônica, né? Para quem não sabe, a ANIL, naquela época, tinha 3 braços, né? A vertical de hospital, a vertical de operadora e uma vertical de health tech. Bom, por que eu estou falando isso? Isso faz com que o médico assistente, você quebre pontes que você poderia ter com o médico assistente, ele vai ficar irritado de preencher um papel a mais. O risco de você ter informações não verídicas naquele papel, que o papel aceita tudo, é enorme. Isso causa um custo extra nas operadoras, porque você tem um monte de administrativo, um monte de médico para ver esse papel lá dentro, quando que isso poderia ser simplificado e ser feito no beira-leito, como a auditoria de prorrogação deveria ser. Eu acho que isso ainda passa por uma maturidade do sistema de saúde e por uma questão de realmente ter uma análise de custo, viu, Richard? Eu não sei se eu respondi o que você queria, mas eu acho que ainda algumas operadoras precisam dessa maturidade de acreditar, inclusive, no auditor que está lá na ponta, porque o médico não precisa preencher um papel se o auditor já está vendo. Concordo. Então é isso. Bom, bacana. Vamos lá, eu vou começar a ler algumas perguntas dentro do chat aqui. E vocês que escreveram, se quiser abrir o microfone e fazer a pergunta, fica até melhor. Acho que a primeira pergunta aqui, que a gente tinha mandado era a Nara. Ô, Nara, eu não sei se você está conseguindo abrir o microfone e falar, mas você tinha mandado aqui um questionamento e uma dúvida sobre um cliente, um paciente de longa permanência. Porque eu tenho um cliente, um hospital, que tem alguns pacientes dentro do hospital que praticamente moram lá. Inclusive tem cuidador leva até fogão, para imaginar como é que é a situação. E Eu já não passei por tem, isso, viu, Nara? não tem. Hã? Eu já passei por isso, viu? Tinha paciente Pois que então. fazia churrasco com George Foreman no Não, quarto. só falta o churrasco. E eles vão no posto de enfermagem, pede coisa emprestada. Não, talher, não, é vizinho. Mas, enfim, e não tem indicação, não tem por que ficar no hospital, não tem mais assistência do hospital. Nessa maioria são idosos, e tem até cuidador que a família disponibiliza, mas o hospital não consegue que ele seja retirado do hospital. E sempre que falem da alta, teve um nosso da Unimed, que a Unimed até conseguiu um leito no próprio hospital da Unimed, e o filho foi lá na Unimed, fez um escândalo e tal, para esse paciente continuar lá no hospital. O que o hospital pode fazer? Nara, né? Isso.
Nara, vou contar um caso da própria Redditor, né? Tinha uma moradora dessas na Anália Franco, uns anos atrás, da própria Unimed, por um acaso, né? E como é que o que que o hospital pode fazer? A primeira coisa é o hospital começar a endurecer esse tipo de coisa, né? Vou contar o caso lá do Anália. Esse cara quebrava todos os protocolos de direitos e deveres dos pacientes dentro do hospital, o qual ele era informado na entrada. E não contente, toda vez que era feita uma tentativa de alta, ele causava N problemas no hospital, tentava quebrar as coisas e falava, não vou sair, fim de papo. O hospital e a equipe assistencial têm sim como dar alta e como colocar isso de uma forma explícita no prontuário. Porque uma vez o paciente de alta hospitalar, o caminho disso é você para de prorrogar as diárias ele estando de alta e isso vai virar uma conta particular. Esse é o primeiro passo que a família já tem um pavor. É óbvio que tudo isso é uma gestão de risco, né? Você corre o risco de ter uma judicialização e isso acabar sendo revertido para você pagar de qualquer jeito. Mas para o plano de saúde, esse risco está controlado, porque você vai continuar pagando ele judicializando ou não. Do ponto de vista do hospital, ele não pode se negar a tomar a melhor conduta médica. Então, assim, se o paciente realmente tem condições de alta, isso tem que estar escrito de uma forma clara pela equipe assistencial. E isso tem que ser acordado com a diretoria técnica e operacional do hospital, para que isso não cause uma rusga depois, porque tem que estar alinhado que isso é um esforço conjunto, hospital e operadora. Para o hospital também não é vantajoso esse paciente estar lá. Porque um paciente que virou um morador, ele não está mais rendendo para o hospital o que um paciente novo renderia. Ele ocupa um leito com ticket baixo, né, Vinícius? Exatamente, é isso aí. É que o Richard falou bonito o que eu falei em palavras Mas mais coloquiais. Não, mas é isso mesmo. O ticket fica baixo e ele lá dentro do hospital já foi. São idosos, tem uns que já foi pedido home care, mas como não está em uso de GTT, a operadora não libera home care e fica nessa Ô, Nara, situação. mas aí é o seguinte, né? Aí tem que ter uma conversa com a operadora também. Você é de uma auditoria terceira, é isso? Eu presto consultoria para o hospital. Então, aí é assim, ó, isso tem que ter uma conversa com a operadora também, porque inevitavelmente esse custo para o operador é maior do que o custo do home care, não tenha dúvida disso. Se ele não está em GTT, não tem que ser tratado como um caso excepcional e tem que ser tratado como um caso de exceção, mas tem que ser tratado pela operadora. Tá bom, obrigada. Ô, Vamos ter Vinícius, que fazer uma reunião com o operador e ver, mas igual esse da Unimed, a Unimed arrumou um leito no hospital próprio e o familiar não aceitou, né? Então, mas aí a gente passa por uma quebra de significado desse paciente estar no hospital ainda. Uma vez que isso é feito, Nara, é possível sim você falar para o hospital, eu vou parar de prorrogar porque a família não está condizente. Tem que se envolver a família. Eu vou dar, Richard, desculpa te cortar, mas eu vou dar um exemplo real da Redditor, tá bom? Uma vez entrou um paciente para era repor potássio no pronto-socorro do Anália Franco. A conta deveria dar uns R$ 500, no máximo, da reposição dele de potássio no pronto-socorro. Essa paciente tinha uma síndrome X, ela tinha um convênio com a Santa Casa de Mauá e ela internou particular sem autorização do convênio, porque nem tinha esse convênio no Anália Franco, Nara. Com 200 mil e depois de 3 dias de internação hospitalar, uma conta de R$ 200 mil, eu pessoalmente chamei o familiar para conversar. E a resposta do familiar foi: faça o seu trabalho que eu garanto o pagamento. E eu vou contar o que eu falei para ele, vou dar o caminho das pedras, tá bom, Nara? Falei assim, o amiguinho, é o seguinte: uma conta hospitalar particular é igual a pegar um táxi daqui do Anália Franco para o Belém, que deve dar aí uns R$ 20 de táxi no máximo,
e falar para o motorista, faça o caminho que você quiser. E o nome desse motorista chama acaso ou destino, você pode escolher. E ele resolve fazer um caminho que demoraria 5 minutos, passando pela Patagônia chilena, pelo México, pelo Alasca, dele dá uma passadinha na Rússia, pega a Europa, cata uma balsa e chega no Brasil de novo. E aí essa conta que era para dar R$ 500 vai dar 5 milhões. Esse é uma internação sem prorrogação de um convênio dentro de um hospital. E a conta desse sujeito acabou se dando perto de R$ 2 milhões. Isso porque a gente ligou na Santa Casa de Mauá e pediu a transferência dele, e o paciente não aceitou. Ligamos no Vila Lobos, que é um hospital classe B da Redditor, de hotelaria, tem enfermaria, outras coisas, onde o custo ia ficar menor, ele não aceitou. Resultado, conta particular, cobrança integral. Respondi sua pergunta, Nara? Sim, respondeu. Tem que ver, né? Como Ô, que Nara, a família, Nara e a família Vinícius, faz. eu queria colocar um ponto importante, só uma outra experiência também. Eu trabalhei 10 anos em São Paulo, lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e a gente tinha pacientes de longa permanência a rodo ali. E a gente sabe que, além de ter a equipe médica e a equipe médica assistencial do paciente e a equipe da operadora de saúde decidindo o caso, a gente sempre tem uma influência muito grande dos familiares e talvez seja a maior influência, e essa influência muitas vezes é sobre o corpo clínico do hospital, que para não gerar estresse acaba cedendo algumas coisas. A gente conseguiu minimizar muitas coisas ali quando a gente contratou um trabalho de assistência social efetivo. Tinha uma assistente social dentro do hospital, que esses pacientes que estavam há mais de 5 dias internados, ela começava a acompanhar esses acompanhantes, já ir conversando, entendendo o caso, para ajudar nesse processo de deshospitalização. E isso funcionou bem em muitos desses casos. Então, às vezes, vale a pena a gente investir também em alguém específico, cara, que consiga tentar dar outras soluções, fazer essa interface com o médico, com o familiar, com a operadora, com outros caminhos, com a empresa de home care, de agilizar isso. Talvez um assistente social ajude a resolver algumas coisas dentro desse jogo. Ô, Richard, deixa eu colocar um ponto que você lembrou bem e que eu não falei na minha apresentação. Hoje, quando o paciente interna no hospital, é muito comum a equipe multi traçar um plano assistencial com previsão de alta. O que hospitais renomados de São Paulo fazem, como Einstein, por exemplo? Eles têm enfermeiros acompanhadores dos casos. E quando faltam 2 dias do plano de alta que está em prontuário, e é por isso que eu estou falando de parcerias, Nara, com o hospital, e o que o Richard está falando é bem importante, esse enfermeiro começa a ligar para a equipe médica e fala assim, doutor, você não se esqueceu que no plano de alta, o plano hospitalar está alta daqui 2 dias, né? Tem alguma intercorrência, a gente vai ter que formar o convênio, como é que vai ser isso, a gente vai ter que correr atrás de alguma autorização. Isso não acontece só lá. No Sabará, por exemplo, tem enfermeiros navegadores que cuidam dos pacientes também. Pô, excelente, ó. Mais uma atividade aí para que os enfermeiros possam ir ocupando espaço, né, Vinícius? Tá vendo? Eu sou um visionário, Richard. Vamos lá. Cara, vamos lá. Tem alguém com a mão levantada aqui, deixa eu ver. Thaisa, boa noite, tudo bem? Se quiser fazer a sua pergunta. Oi, boa noite, tudo ótimo. Não, na verdade, eu queria comentar, né, uma fala do Dr. Vinícius, que é essa questão do custo administrativo para essa burocratização que as operadoras têm em relação à cobrança e apresentação de documentação. Eu fui muitos anos trabalhando do lado do prestador de serviço e há alguns anos eu trabalho do lado da operadora. Então, são visões realmente completamente diferentes. E o cenário que eu vejo hoje na operadora são de profissionais, gestores e colaboradores que já estiveram em algum momento no prestador de serviço. Então, quando você fala em colocar uma regra, em segurar uma conta do lado da operadora, a gente vê uma defesa muito grande de quem já trabalhou em um hospital falar, não, mas na rotina do hospital acontece assim, na rotina do hospital é assado, não tem como a gente fazer isso, a gente tem que compreender. E aí eu sinto falta desse contraponto do lado do prestador, que é de entender o quanto é difícil para uma operadora ter um serviço de qualidade e
pagar a conta desse serviço de qualidade que é muito alta, né? E ao passo que eu concordo que realmente a gente precisa desburocratizar para até conter custos administrativos, eu acho que falta o prestador também passar para o operador uma segurança de que ela pode desburocratizar, que ele não vai enxertar uma conta, que ele não vai manter um paciente por mais tempo do que o necessário. Eu acho que falta a esses setores, tanto o prestador de serviço quanto a operadora, uma conversa mais clara, de cartas na mesa, de dizer, olha, a minha dor é essa e eu também quero compreender a sua para a gente chegar numa parceria legal. Thaisa, isso nunca vai acontecer de uma forma clara. Eu vou ser bem transparente para você. Por quê? Porque são empresas com modelos de negócio, né, com business plan, com um monte de outras características antagonistas. E não existe no mercado um ponto central disso. Eu vou te dar um exemplo real, tá bom? De um case. O Richard foi da Sul América também, ele vai lembrar de algumas coisas. Em determinado momento, eu fiz um estudo na Sul América para se a gente usasse navegação para prótese de fêmur. Navegação para colocar a prótese de fêmur. Se alguém não entendeu o que eu estou falando, por favor, fale, né? Aumentava em 50% a vida útil da prótese. Então, uma pessoa caiu lá com 50 anos, uma prótese de fêmur dura mais ou menos 20 anos, vamos colocar aí uma conta de padaria, tá? Se a gente aumentar em 50%, vai para 30 anos, tá bom? E isso foi uma proposta que eu, gestor da auditoria da Sul América, fiz para a Sul América. Bom, o que a gente economiza com isso? Além de a gente ter um ganho gigantesco na qualidade de vida, a gente evita de ter reop com um paciente entre 70 e 75 anos. O que é sempre uma cirurgia mais drástica, uma cirurgia mais complexa e que poderia ser evitável 20 anos antes. E eu levei essa proposta. Falei, pô, se a expectativa de vida do brasileiro é 76 anos. Se a gente aumentar em 50% a prótese, a vida útil da prótese, provavelmente a gente vai ter quase zero reopes por desgaste de prótese. A resposta que eu tive do board da Sul América na época foi: garanta para mim que esse paciente vai ter Sul América quando ele tiver 80 anos. Então, o custo essa relação é muito tênue. O que dá para se fazer, e que é a tentativa, que até apareceu uma pergunta aqui que depois eu respondo da Carla, o empacotamento disso é uma tentativa de deixar essa visão mais num ganha-ganha. Mas ainda assim, a burocratização não se justifica. Porque quando você faz que as coisas sejam mais burocráticas, você aumenta o tempo de resolutividade daquele problema. E, indubitavelmente, na saúde, aumento de tempo para resolução é igual aumento de custo, não tenha dúvida. Vou dar um exemplo real. Você tem uma infecção de pele X. Você vai lá no médico e trata, beleza. Você deixa ela virar uma erisipela, isso vai ser uma internação, vai ser 1 bilhão de coisas por conta de uma autorização do antibiótico em home care, por exemplo. Então, assim, procrastinar é sempre pior. E essa burocratização tem que sair dentro de uma relação de confiança, que nunca vai ser 100%. Mas hospitais que têm uma relação transparente e não enxertam conta e todo o resto, Thaisa, são percebidos pelos convênios, você não tenha dúvida disso. E tem uma relação comercial mais amigável, com certeza. Eu posso falar isso porque eu já fui comercial, já fui quase tudo que você pode imaginar na saúde. O Richard está dando risada. Bom, vamos lá. Mas é isso, acho que Obrigada. Exatamente isso, Vinícius. Eu acho que assim também, né? Pelo modelo criado de saúde existente há 20, 30 anos, que a gente fala tem que mudar, até agora não mudou, mas ele vai mudar em algum momento aí, ele não permite esse relacionamento de confiança entre as duas partes, né? Ele é um modelo que ele é feito para um ganhar e para o outro perder. Sim. Não é colaborativo. Ele não é colaborativo. Mas aqui, agora, tem uma pergunta também da Graziella. Graziella, não sei se você quer fazer a pergunta, se quiser abrir o microfone, senão eu leio aqui. Fique à vontade. Bom, que ela não esteja conseguindo abrir aqui o microfone, mas eu vou ler aqui, então.
Boa noite, doutor Vinícius. Referente à conduta médica de manter o paciente internado na UTI, durante a concorrente, a auditoria de enfermagem evidencia que o paciente teria condições clínicas para ir para a enfermaria. Cabe ao auditor sinalizar e conversar com o médico assistente? O que diz o CFM nesses casos? Sim, cabe ao auditor conversar com o médico assistente. Depende do modelo de UTI, que, por exemplo, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que o Richard trabalhou, o modelo de UTI lá, o intensivista é simplesmente o médico que está lá para intercorrências. Ele tem um dono de paciente, que é o médico titular, e que toma essas atitudes numa equipe muito maior, mas cabe ao médico, se for num hospital onde a UTI tem um modelo americano, ele tem um médico. O médico da UTI é soberano para alto ou não, independente do médico assistente. Aí é uma definição de protocolos de UTI entre o europeu e o americano. Mas, de toda forma, cabe ao médico auditor conversar, sim, com o médico assistente sobre isso. E, voltando, construir uma ponte. Muitos pacientes não precisam realmente estar na UTI, e isso tem que ser mostrado para o médico assistente, que, inclusive, inclui riscos ao paciente dele mesmo. Bom, vamos lá. Pessoal, já está dando o nosso horário aqui, dá para fazer mais uma ou duas perguntas para a gente encerrar dentro do horário, fazer as considerações finais. Tem uma pergunta aqui da Carla Soares. Carla, se você quiser abrir o microfone, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Você pode ler para mim, porque eu estou na estrada, por favor? Tá bom. Então, boa noite, doutor Vinícius. Parabéns pela aula, conteúdo e abordagem. Parabéns por ser corintiano. Excelente, é fundamental. Ela não escreveu isso, não é possível. Não, ela não escreveu. Isso aqui foi da minha parte. Excelente. Mas deveria ter escrito. Excelente e fundamental, principalmente para o momento desafiador da gestão de custo e aumento de empacotamentos, a necessidade eterna de buscar melhor margem, receitas e operações sustentáveis. Sobre a sua fala referente ao custo de 1 centavo não cumprindo critérios regulatórios e técnicos e 1 milhão cumprindo os mesmos critérios, ficou bastante claro. Existem casos para tratamentos que tiveram fato efetividade, porém off-label. Existem critérios de elegibilidade específicos que autorizem esse tipo de tratamento? Alguma situação que tenha sido autorizada que possa compartilhar? Pergunta boa, hein? Gostei da pergunta. Vamos lá, Vinícius. Eu também gostei da pergunta. A pergunta é muito boa. Bom, primeiro que assim, ó, teoricamente o off-label não é pago, porque não tem uma... isso, by the book, não é pago. Por um simples motivo, né? Ele está fora dos preceitos regulatórios. Quando o off-label pode ser pago? É uma pergunta bastante cabível. Quando isso traz um benefício real ao paciente, e isso fica evidenciado numa relação ganha-ganha. Isso é uma relação de exceção do paciente. Essa é uma relação de exceção do paciente, que, tendo o ganha-ganha propriamente dito, pode ser autorizado. Vou dar um exemplo real disso, né? Syndax. No passado, o Syndax era... No começo, tinha indicações muito precisas de Syndax. E tinham situações off-label, que era a redução da internação desse paciente para tomar dobutamina. Mas ele não estava dentro dos preceitos propriamente dito. Quando isso ficava evidenciado, que traria uma menor recorrência de internação ou uma melhor, um custo melhor para o paciente, para o convênio, era uma relação de ganha-ganha, ele era liberado, sem problema nenhum. Mas isso é uma exceção. By the book, off-label não é liberado. E eu vou colocar uma outra situação que acho que de off-label é bem legal, assim, né? E aí não tem a ver propriamente dito com medicamento, mas tem a ver com equipamentos. Existem situações muito específicas para uso de ECMO. Todo mundo, quem não sabe o que é ECMO, é um assistente de perfusão cardiopulmonar em situações graves, né? Na COVID, houve liberação de ECMO em N situações sem a devida comprovação científica e que tiveram resultados muito bons, mas eram casos que eram tratados com excepcionalidade. Você queria completar, Carla? Você levantou a mão aí.
Na verdade, eu ia complementar, eu ia perguntar se vocês têm algum modelo de estudo que, porque às vezes nós focamos no custo unitário, mesmo sendo off-label, mas às vezes ele gera um tempo de internação menor, uma melhor prática com o paciente, que gera menos custo durante a internação. Se vocês têm esse trabalho dentro de auditoria em algum hospital mais moderno, isso ainda está bem longe de acontecer. Isso ainda está bem longe de acontecer pela particularidade de ser analisado caso a caso. Mas já que você deu essa ideia, Richard, vamos desenvolver alguma coisa, eu e você, que a gente consiga fazer uma calculadora que permita o custo-efetividade do off-label. A gente dá uns points para Carla, talvez. Bora. Falo isso porque em tratamentos específicos, você faz um comparativo com um medicamento de referência e um não referência. Você tem resultados satisfatórios num tempo de sedação menor e desmame menor, enfim. Talvez isso reduziria o custo do paciente para uma operadora, apesar de tudo mais. Sim, Carla, você tem toda a razão. A gente, quando olha a excepcionalidade, a gente está olhando não só o custo unitário ou a margem unitária daquele medicamento ou daquele procedimento. A gente está olhando o custo efetivo e a margem de toda aquela internação. Por isso que, por exemplo, no Sindax era muito efetivo. O cara internava 20 vezes na UTI para tomar dobutamina e com o Sindax ele passava a internar uma vez por ano. Então, era olhado todo o custo global disso. Carla, eu acho que outro ponto importante aqui é que para que seja feito esse estudo de custo e impacto, geralmente o hospital não entra nessa porque ele não vai apoiar, em alguns casos, a utilização desse off-label por causa do custo, a operadora ela não vai pegar e cobrir. O que precisa fazer aqui é ter uma parceria com a indústria. A indústria, sim, é a maior interessada que aquela tecnologia ou aquele medicamento dela seja indicado para algum outro tipo de tratamento, e ela pode sim fazer parceria com alguns caras e subsidiar esse estudo e custo aí, mas dificilmente o hospital sozinho vai conseguir bancar isso. Isso tem que ser um trabalho em conjunto. Se não envolver a indústria, tem que ser uma relação muito transparente, que é a pergunta anterior, entre hospital e fonte pagadora. Porque senão o hospital não vai assumir o custo e o risco de ter esse off-label, e a operadora, se não estiver bem alinhada com uma visão de custo de redução global, também não vai bancar. É por isso que é exceção. E é tão isso, verticalização, pelo hospital verticalizado. Se isso entra no rol, ele é obrigado a comprar, e às vezes, na maioria das vezes, é um alto custo. Seria Desculpa, cortou a sua fala para mim. Não, e ela falou que isso é um risco para os serviços verticalizados, porque se isso entra no rol, isso gera um custo para ele, porque ele vai ser obrigado a começar a cobrir e gerar sinistro para ele mesmo. Os serviços verticalizados. Sim, é alto custo, mas normalmente sim. Tudo bem, eu concordo com isso. Mas isso é inevitável com a pressão do lobby da indústria farmacêutica em cima da Anvisa. Eles vão, em algum momento, se tiver algum estudo, eles são capazes de mudar a bula só para isso entrar. Não tenha dúvidas disso. Respondi sua pergunta? Perfeitamente. Obrigada. Bom, gente, vamos lá. 20h29 aqui, falta 1 minuto. Gostaria de agradecer a participação de todos, questionamento, acho que foi bem produtiva a aula. Mais uma vez, Vinícius, parabéns aí, cara. Acho que você deu um show para a gente aqui de conhecimento. Essa é só a primeira de uma série de 5 aulas, né, Vinícius? Então, sim, até a gente aqui, se vocês durante a semana tiverem dúvidas, algumas coisas, podem trazer aqui na próxima aula mais perguntas também, e a gente vai conseguir esclarecer. Vinícius, obrigado, cara. Richard, vou acabar rapidinho. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar falando para todos vocês. Eu acho que disseminar conhecimento e vivência, né, com sabedoria é sempre importante. Eu vivo ouvindo as pessoas e aprendendo, e eu acho que conhecimento sem sabedoria não é nada. Então a gente tem que ter as duas coisas e ter a parcimônia de poder disseminar e trocar sempre com as pessoas. Não tenha dúvidas que eu aprendo muito com vocês também. As perguntas sempre enriquecem e fazem o nosso cérebro sair da zona de conforto e pensar. Obrigado, Richard, pela oportunidade. Cara, não preciso falar na frente de todo mundo, mas vou falar, eu tenho você como irmão. Estou sempre disposto a te ajudar e vamos nessa. E parabéns pela iniciativa, que é fantástico poder disseminar conhecimento. Isso não tem preço e faz com que todo o mercado de saúde seja maior e fique melhor. Obrigado. Cara, obrigado. Eu te agradeço, irmão.
E aqui, gente, amanhã a nossa aula é de atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros. Ô, Cris, se puder pôr o link para inscrição aqui no chat, pessoal, entrem também, vai ser imperdível, vai ser com o Thiago Castro, com o Estevão, enfermeiros e bombeiros. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Richard, posso assistir só para sacanear? Trabalhei 5 anos no resgate, pode? Você pode assistir todas as aulas, Vinícius. Você já está Tá convidado bom. para todas. Valeu, cara. Valeu, gente. Tchau, tchau. Abraço, até amanhã.